gravação. Ok. Entonces, Camila, puedes Ok, empezar. Muchas gracias gracias. Gustavo. Buenas noches a todos, a todas. Mil disculpas porque no hablo portugués. Me encantaría hablar esa lengua, la amo, pero no la hablo todavía. Así que voy a intentar hablar lentamente en mi castellano, lo mejor que pueda, lentamente, pero como dijo Gustavo, si necesitan pararme en algún momento, preguntar por el chat o como quieran, para poder traducir algunas cosas que se puedan ir quedando de mi charla. Entonces, bueno, mi nombre es Camila Cúncar, yo trabajo en el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, como bien dijo Gustavo. CIREF, la sigla. El CIREF es una asociación sin fines de lucro que se fundó en el año 2008 con el objetivo principal de promover la conservación y la restauración de los ecosistemas fluviales en la península ibérica, es decir, España y Portugal. Es una red de profesionales principalmente que están vinculados a la restauración de los ríos desde distintas disciplinas y también desde distintos sectores profesionales. Hay gente trabajando en la universidad, en la administración pública, en el sector privado, empresa, en el sector más de ONGs, activismo, o sea, bueno, de todo. O sea, la idea del CIREF es tener representatividad de toda la población, de todos quienes estén interesados en participar, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para contarles un poco más de qué se trata esto y cuál ha sido nuestra experiencia en la demolición de barreras. Entonces, vamos a ver. Aquí está. A ver, aquí ven mi pantalla, ¿cierto? Bueno, como decía, esta es la junta del CIREF, son 18 personas. Yo en el CIREF me desempeño como la Project Manager, coordino todos los proyectos, las actividades que tiene la asociación. Entonces, como les contaba, es una asociación sin fines de lucro, en donde buscamos una representación lo más diversa posible, por lo que puede participar cualquier persona vinculada a la restauración de los ríos. Estamos siempre, nos ha costado y estamos siempre en búsqueda de una mayor representatividad de Portugal. Al ser ibéricos, la idea es que haya, ojalá, mitad y mitad de cada uno de los países. Por lo general hay baja representación de Portugal, pero intentamos promover eventos, promover distintas actividades en la cual estrechemos más lazos con Portugal. Por ejemplo, un éxito de la participación de Portugal fue el último Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, que es un congreso que organiza CIREF cada 4 años. Entonces, el del año pasado, por ejemplo, tuvimos 40 portugueses, que eso es muchísimo para el CIREF, y fue un gran éxito. Fue un 10% del total de asistentes, que la verdad puede parecer poco, pero en realidad fue mucho y estamos felices por esa representatividad. Pero aún así, siempre intentamos buscar la manera de que haya más portugueses participando en el CIREF. Así que si pueden pasar la voz se los agradecería, o si ustedes mismos quisieran participar como parte del CIREF, también por supuesto bienvenidos. Entonces, a ver, ay, ahí está. Bueno, de nuevo, antes de ir ya al tema de la demolición de barreras, siento que tengo que explicar un poco el contexto de cómo llegó una asociación que promovía la conservación y restauración de los ríos a el terreno, o sea, demoler barreras, ¿no? Que por cierto, todavía no hemos demolido ninguna, pero tenemos varios proyectos y hay dos en concreto que estamos a punto de demoler, que una de ellas, si todo sale bien, porque ahora les voy a contar más o menos con los problemas con los que nos hemos ido encontrando, si todo sale bien, la primera demolición la haríamos ahora en octubre. Entonces, bueno, para contextualizar un poco cómo nos metimos en este tema, necesito contar brevemente las actividades que hay en CIREF. Entonces, nosotros principalmente nos dedicamos a actividades de consultoría en las cuales prestamos asesoría, por ejemplo, al Ministerio de Transición Ecológica y a las confederaciones hidrográficas en territorio español. Por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que se lanzó el año pasado, o en guías para mejorar la conectividad fluvial de los ríos. También estamos en un proyecto europeo que nos ganamos este año, que eso ha significado mucho para nosotros porque ha significado una cierta estabilidad económica, ¿no? Y en este proyecto en particular somos 10 socios de 7 países de Europa, entre ellos Portugal,
y de hecho esa colaboración surgió también desde el CIREF. Estamos colaborando en este proyecto con una asociación portuguesa de Azores que se llama SPEA, a lo mejor la conocen. Y en este proyecto se llama Sponge Boost, es un Horizonte 2020 europeo y lo que busca es impulsar la función esponja, es decir, la función que tiene el suelo de retención natural de agua, de llanuras aluviales, de humedales y de turberas. También tenemos como parte de las actividades importantísimas es nuestro Congreso Ibérico, que lo organizamos cada 4 años y se trata de una plataforma en la que se busca que se encuentren, ¿no?, las distintas personas, técnicos del mundo del voluntariado, de la administración, de empresa, que se junten en esta plataforma presencial, este lugar, el Congreso, en el que se debaten temas de actualidad sobre la restauración de ríos. Por ejemplo, el del año pasado se trató sobre el Horizonte 2030, ¿no? Tanto en el tema de, por ejemplo, Ley de Restauración de la Naturaleza o Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, etcétera, en un horizonte de aquí a 7 años, ¿no? Y ahí también tuvo presencia Portugal a través de las plenarias. Entonces, bueno, esa es el Restaura Ríos. Después está la revista científica que está relacionada al Restaura Ríos, que es una revista de código de acceso abierto, revisada por pares, en donde se publican las comunicaciones que en general salen siempre como del Congreso y se publican abiertamente para que cualquier persona las pueda leer sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el tema de la restauración de ríos. Y bueno, mostrando datos y ciencias sobre la temática. Y también tenemos la actividad de educación y divulgación, en la cual hacemos cursos, workshops, distintas actividades. Y este año lanzamos un proyecto muy bonito que se llama Walking Rivers, en el cual también participó Portugal, que es un día para mostrarle al mundo que los ríos son increíbles. Entonces la idea es invitar a todo el mundo, pero literal a todo el mundo, a inscribir una ruta por un río y todos juntos el mismo día caminar esa ruta, de manera de empezar a construir una comunidad como de river lovers, ¿no? De personas que queremos nuestros ríos, que queremos darlos a conocer esto está muy enfocado a esos 100 ríos urbanos, porque entendemos lo sensible que puede ser ir a visitar un río de cabecera. Entonces la idea es como empezar por lo urbano, ¿no? Empezar a reconectar de alguna manera con los ríos urbanos o periurbanos. Entonces la primera edición, que fue este año, se inscribieron 93 rutas en los 5 continentes, en 25 países, y la verdad que fue increíble porque no esperábamos tal convocatoria. Y entonces ya aquí ya voy a cómo llegamos a lo de la demolición de presas, que esto es totalmente nuevo para nosotros y fue a través del programa Open Rivers, que si no lo conocen, a lo mejor algunos de ustedes ya les suena o lo conocen. Es un programa que se llama, bueno, Open Rivers Program, y que está financiado por Arcadia, por la Fundación Arcadia, que es una organización benéfica del Reino Unido, que está fundada por una pareja, por Lisbeth Rosing y Peter Baldwin, que otorga subvenciones en todo el mundo para restaurar la naturaleza. Y desde el año 2021 abren este programa en donde destinan 42,5 millones de euros para financiar proyectos de eliminación de pequeñas presas en Europa hasta el año 2027. Entonces es una excelente oportunidad para implicar a la sociedad civil en la restauración de los ríos. El problema con el que se están encontrando, hay muy pocas aplicaciones. Lo positivo de eso, hay mucho dinero para hacer este tipo de eliminación de presas, ¿no? Pero tiene complejidad porque no es fácil. Para demoler una presa hay que poner de acuerdo un montón de personas, conseguirse autorizaciones, estar muy en contacto con la población local, o sea que es, no sé, creo normal que no hayan tantas aplicaciones porque es muy complejo, pero sí es interesante la posibilidad. Entonces nosotros cogimos esa posibilidad y bueno, esto es muy bonito porque, bueno, quizá también sabrán, ¿no? En el año 2020 hay un premio de la organización Dam Removal Europe. Entonces, en el año 2022, que fue la primera vez que se otorgó el premio, se lo ganó una asociación española que se llama AEMS Ríos con Vida por la eliminación de dos barreras, el Molino Bajo y el de Cabrillas, en el Alto Tajo, en la cuenca del Tajo. Y maravillosamente, el año siguiente se lo ganó Geota, ¿no? De Portugal, que eliminó la barrera de vaqueiros en el río Albiela, que supongo que también habrán escuchado.
y es muy bonita. Esta foto me encanta porque es como una alegría, porque realmente cuando al finalmente puedes demoler la presa es una alegría total porque es tan difícil que es maravilloso. Entonces, qué lindo que sea de los dos, finalmente como que nos unimos, ¿no? De alguna forma el territorio. Y entonces nosotros en 2022 aplicamos al fondo con dos proyectos que nos adjudicamos en 2023. En ambos en la cuenca del río Ebro. Esta es la cuenca del Ebro, este es el río Ebro. Por acá está Cataluña y son dos presas que están en el río Ega, en la cabecera del río Ega, en la cuenca del Ebro. Entonces, son dos barreras que están a 5 kilómetros de distancia entre sí, se llaman Arquijas y Gastiaín. Ambas barreras están ubicadas en la Red Natura 2000, en SEC, digamos, en zonas de especial conservación, que son ríos Ega y Urederra, que con un plan de gestión, ¿no? El plan de gestión principalmente plantea la restauración de la continuidad longitudinal del río y la recuperación de dos especies nativas que son la madrilla y la bermejuela. No sé cómo se llamarán esas especies en portugués, pero ahí está el nombre científico. Y si conseguimos eliminar las dos presas, 20 kilómetros del río serían liberados en la cabecera, lo cual es un gran éxito en realidad porque son zonas que están muy bien conservadas, entonces vale la pena el esfuerzo. Eh, Explico brevemente de qué se trata cada SUD y cada proyecto. El primero, el de Arquijas, con el que nos adjudicamos en la categoría A2 para realizar los trabajos preparatorios de la SUD, es decir, el proyecto de demolición de la barrera, con un presupuesto de 22.200 euros. Esta barrera, además de estar en Red Natura 2000, se ubica en una reserva natural. Es una barrera enorme, tiene 68 metros de largo por 3,5 metros de alto. Es realmente impresionante. Es la barrera más cercana a la cabecera del río Ega, por lo tanto tiene mucho interés en que se derribe, ¿no? Está ubicada en una propiedad privada, lo cual nos ha facilitado las cosas, ya les explicaré por qué. El proyecto de demolición ya lo redactamos con estos fondos adjudicados en el año 2023, el año pasado, redactamos el proyecto de demolición y ya fue aprobado por el Open Rivers. Y el azud de Bastiaín, nosotros aplicamos en el año 2023 a demoler esta barrera. El presupuesto fue de 168.000 euros. Esta barrera está ubicada 5 kilómetros aguas abajo de la otra, en un terreno municipal. Tiene 30 metros de largo por 3,5 de alto. Esta es un poco más pequeña, diríamos. La barrera no tiene propietario. Los trabajos previos, es decir, toda la parte de redacción del proyecto, fue desarrollado por otra empresa y, la demolición no se pudo realizar por oposición local. Entonces, ahora mismo estamos en una situación con esta barrera un poco complicada porque la población local nos ha ido poniendo muchos problemas. Sin embargo, la otra barrera ha sido todo lo contrario. La población local está a favor. A 5 kilómetros de distancia, unos a favor y otros en contra. ¿Por qué? Un montón de motivos. Eh, Uno de esos motivos es que en el año 2023, el año pasado, en el contexto de las elecciones de España, hubo un candidato a presidente que empezó a decir que España era el país que más presas destruía de Europa y que esto tenía relación con la sequía. Y eso empezó a circular, a circular, a circular. Espera un segundo. Esa noticia falsa, como las noticias falsas, como pasa con las noticias falsas, ¿no? Que empieza de repente una ola, una marea de noticias falsas, de bulo en torno a este tema, y de repente veíamos que en prensa, de repente de la noche a la mañana, un tema que no era tema, empieza a ser tema en prensa, ¿no? En prensa, en la sociedad, y tanto fue así que incluso tanto así que se llegó a ver, aquí está. Bueno, fueron muchas noticias con este tema y esto trajo como consecuencia ese año la paralización de 7 demoliciones autorizadas. Es decir, el año pasado se paralizaron 7 demoliciones por las falsas noticias y por los bulos.
para que vean como lo importantísimo que es el tema de la población local, de la ciudadanía, ¿no? Y más encima, se creó una plataforma ciudadana en contra de la demolición de presas, en donde se publicaban el año pasado casi a diario videos en contra de las demoliciones, en contra de demoliciones de distintas presas que estaban en curso o que incluso ya se habían hecho. Entonces salían videos diciendo que cómo se hizo esa demolición, que ahora el río está horrible, que era mejor con la presa. Bueno, una cantidad de bulos que se han expandido que obviamente ha sido también, ha incidido en el tema de esta presa que no hemos podido eliminar el año pasado. Eh, pero en qué situación estamos con la presa de Gastiaín? No se pudo realizar en 2023 por la oposición local, aunque contamos con una plaza, aunque tenemos la autorización de la Autoridad del Agua, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ahora contamos con un aplazamiento de esa autorización. Quien nos está poniendo los problemas es el ayuntamiento local, que tiene representa a la población, ¿no? Y no sabemos bien si es que la población lo está presionando, si hay problemas políticos, pero bueno, se han ido enredando las cosas. Entonces este ayuntamiento, para tratar de demorar esta obra, nos ha ido pidiendo más cosas y más cosas y más cosas. Nosotros le hemos ido respondiendo a todo lo que nos han ido solicitando, pero cada vez que respondemos nos responden que falta otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces estamos un poco en ese tira y afloja. Vamos a pedir un año más de plazo al Open Rivers para intentar hacer la demolición el próximo año y este año tener el tiempo de enviar lo que nos van solicitando. Pero lo más importante es que vamos a seguir trabajando hasta lograr derribar esta barrera, o sea, no vamos a bajar los brazos. Y en 2024, es decir, este año, nos animamos y aplicamos para demoler la barrera de Arquijas, que era la que ya habíamos redactado el proyecto de demolición el año pasado, por un presupuesto de 260.000. El derribo, como les contaba al principio, está previsto para el mes de octubre y todo indica que lo vamos a poder hacer, así que los voy a mantener al tanto de esta situación. Y también aplicamos a otra categoría para redactar los proyectos de demolición de 3 barreras consecutivas en otro río, en el río Tajuña, en la cuenca del Tajo, por un presupuesto de 80.000 euros. En esta segunda aplicación, lo que hicimos fue unir fuerzas con otra asociación, con la asociación que se había ganado el premio que les mostré anteriormente, y entonces unimos fuerzas con ellos, nos aliamos y aplicamos a este Open Rivers que nos adjudicamos. Entonces ahora estamos trabajando en estos 2 proyectos. Por una parte, la demolición de la barrera de Arquijas, que se va a hacer este mes de octubre, y por otra parte, en estos trabajos preparatorios para la demolición de 3 barreras consecutivas. Estas 3 barreras consecutivas están, como les contaba, en el río Tajuña, en la cuenca del Tajo, y si conseguimos demoler las 3 barreras, se liberarían 15 kilómetros del río. Estas 3 barreras además tienen asociada infraestructura en la ribera. Entonces, lo que vamos a buscar, además de los proyectos de eliminar las barreras transversales, vamos a buscar apoyos en otras asociaciones porque el Open River solamente financia la demolición de la barrera transversal, nada más que eso, no financia ninguna otra obra en el cauce, o sea, en la ribera. Entonces vamos a intentar eliminar de alguna manera para hacer una restauración integral de la ribera y del río, toda esta infraestructura que tiene relación con las barreras, con las barreras que eran antiguos molinos, o sea, que almacenaban agua para hacer funcionar molinos. Esta infraestructura son piscifactorías principalmente, piscinas, antiguas piscinas de las piscifactorías, canal de derivación, que es este de aquí, que lleva el agua hasta la presa, y también hay casas, laboratorios, pero está todo absolutamente abandonado. Incluso supone un peligro para la población que pueda transitar por ahí, porque hay agujeros, hay obras de hormigón, hay enfierraduras vistas. Entonces, al final, más que además de hacer un beneficio al río, se hace un beneficio a la población. Y, pero la buena noticia es que las cosas están empezando a cambiar, porque este año, hoy en día, si uno pone demolición de presas en Google, ya no te aparece, o sea, te aparecen noticias en contra, pero mezcladas con también noticias a favor.
noticias que dan información positiva, proactiva, que explican por qué hay que derribar presas, por qué es necesario quitar la infraestructura obsoleta del río, etcétera. Lo cual quiere decir que de alguna manera esta situación está empezando a cambiar para bien, pero igualmente hay que seguir tratando de empujar por ese camino, y seguir comunicando y seguir tratando de dar a conocer los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, ¿qué hemos aprendido de todo este proceso? Lo primero, que hay que tener mucha paciencia y mucha capacidad de escucha porque son procesos muy lentos con muchas partes involucradas. Después, tratar de establecer alianzas, colaborar entre nosotros es fundamental. Me encantaría, por ejemplo, como sueño, que pudiéramos establecer una alianza España-Portugal y hacer un derribo de varias presas consecutivas en un río transfronterizo. No me parece una idea loca, creo que es realizable. Considerar siempre desde el inicio del proyecto a la población local, escuchar y contemplar sus opiniones, sus miedos, sus deseos. Otra cosa que hemos aprendido que es interesante es intentar agregar algún valor adicional al derribo, como por ejemplo podría ser la construcción de un puente, de un sendero, otra cosa que le agregue un valor. Después, porque por lo general estas presas están cerca de pueblos muy pequeños que no tienen dinero, no tienen recursos, entonces de repente uno llega a hacer este grande río con mucho dinero, no sé qué, pero claro, sería bonito, sería interesante agregar algo adicional a eso, si es que se puede, porque no es fácil, pero si es que se puede hacer una alianza con el ayuntamiento o con el gobierno de esa zona, con la diputación. Y finalmente, poner esfuerzo en estrategias de comunicación 360 que intenten abarcar a toda la población, a los políticos, a los administrativos, a la población general, y para intentar acercar el conocimiento sobre la necesidad de eliminar estas barreras obsoletas de los ríos. Y finalmente, nunca bajar los brazos, porque esto te puede derribar a ti misma, pero tratar de no bajar los brazos. Así que nada, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación, que no lo dije al principio, y ojalá que podamos construir ese sueño de derribar presas en ríos transfronterizos de España a Portugal. Así que muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Camila. Então, acho que agora passávamos à apresentação de Lorenzo e depois no final fazemos então as perguntas em conjunto. Lorenzo, Ricardo, então podes partilhar o ecrã. Ok, obrigado, Gustavo. Obrigado ao Movimento Oriodoro por esse convite. É um prazer fazer parte dessa iniciativa e falar de Rios Livres sem barreiras. E agradeço o Ricardo. Ricardo, se calhar, ou vou dizendo mesmo oralmente, podes passar, ou faço um gesto tipo assim, para passar para a próxima, tá bem? Então, pronto, o tema é sempre o mesmo, né? Eu vou focar mesmo especificamente na remoção de barreiras fluviais, que no fundo tem sido o meu trabalho há 3 anos como consultor da água na ANP WWF de Portugal. Podes passar, por favor. Então, infelizmente, temos, esse é um pequeno enquadramento global, temos mesmo muitas barreiras espalhadas em todo o mundo. Também, um bocado tristemente, muitas delas ocorrem ou são planeadas para serem construídas dentro de áreas protegidas, e muitas delas, segundo as estatísticas que recorremos, entre o 15% e o 20% são obsoletas, e isso não tem função hoje em dia. Podes passar. Elas têm muitos impactos na natureza e mesmo para nós pessoas. Um dos mais evidentes é esse aqui indicado na foto, portanto, barrarem a migração de espécies migratórias, de peixes, que, portanto, não se podem reproduzir, ou mesmo a livre movimentação rio acima e rio abaixo de outras espécies de peixes não migratórios, etc. Mas também tem mesmo muitos outros impactos, e eu vou abordar um bocadinho os impactos, digamos, pela positiva, ou seja, por um ponto de vista contrário, ou seja, de rios saudáveis, e com isso podes passar a outra diapositiva. Exato, o que um rio saudável, ou seja, sem barreiras, nos proporciona? Bom, certamente um monte de atividades ao ar livre, de lazer. A primeira imagem à esquerda me é querida não pelas pessoas que representa, mas pelo ato, porque no fundo a minha própria ligação, por exemplo, pelos rios, nasceu assim, nasceu ao apaixonar-me para a pesca nos rios quando era criança. E então, acho que todos nós que
temos um amor pelos rios e que gostamos de fazer atividades ao ar livre ao longo dos rios, certamente preferimos um rio selvagem, portanto, sem barreiras, do que com. Podes passar? Também um rio sem barreiras e saudável, no fundo, proporciona um melhor ciclo da água, né? E com a vegetação ripícola, no fundo, baixa temperatura mantém mais baixa temperatura da água, a vegetação ripícola, portanto, essa vegetação que está nas margens dos rios, também tem uma série de outras funções positivas, podem também ajudar na filtração e, portanto, na purificação da própria água, podem prevenir a erosão dos solos nas planícies aluvionais. E passamos então à próxima, mais um efeito positivo de rios saudáveis. Então, as barreiras não bloqueiam só a fauna, bloqueiam também sedimentos que num rio que não é bloqueado, geralmente chega, basicamente cada rio conflui, né? Vai desaguar ou num outro rio maior ou então até a chegar ao mar. E, portanto, é assim que as nossas praias costeiras são abastecidas com sedimentos que são trazidos pelos rios de maneira gratuita e claramente sustentável. Agora, quando vamos barrar com açudes ou barragens, eles vêm retidos e, portanto, chegam muito menos às praias e, portanto, temos que recorrer, no fundo, a um reabastecimento de praias artificial, caro, e, portanto, que aumenta o desperdício. E na foto de direita simboliza mais ou menos a mesma coisa, mas neste caso e nas planícies aluvionais, nas lesírias, acho que se diz em português. Portanto, os sedimentos também acabam por não ser mais transportados ou muito menos do que quando não são barrados nos campos agrícolas adjacentes. E, portanto, vamos perder fertilizantes, no fundo, naturais, sustentáveis e gratuitos. E temos que ir por poluidores e químicos. Podemos passar. Então, um quadro assim, muito esquemático daquilo que está a acontecer nos últimos anos nesse setor na Europa. Bem, Espanha, de facto, hoje é engraçado, né? Estamos aqui reunidos a fazer essa comparação, já logo escutando a apresentação da Camila, vem sempre à tona todas essas grandíssimas diferenças que aqui estão simplificadas nos dois países primos, digamos, da Península Ibérica. Vemos aqui que a Espanha está mesmo nos primeiros lugares em termos, pelo menos, de números de barreiras removidas por ano, e nós estamos, assim, um bocadinho mais aquém. Isto tem uma muito provável explicação, que seria interessante também, eventualmente, se tivéssemos mais tempo hoje a abordar, que é, muito provavelmente, né, tem a ver com o fato que em Espanha existe uma lei que obriga, no fundo, os proprietários das estruturas, quando se tornarem obsoletas, a remover. Portanto, isso poderá explicar, em parte, pelo menos, esta diferença. Podemos passar a outra. Então, esse é o quadro já em Portugal, onde o governo, já nos 2015, 2016, depois publicando esse relatório em 2017, instituiu um grupo de trabalho especificamente para a identificação e remoção de barreiras fluviais no país. Identificaram mais de 8.000. Depois houve, ao longo dos anos, a identificação de algumas delas, entre 40 e 60, que foram identificadas como prioritárias para a remoção. Mas, infelizmente, ainda, para já, pouquíssimas, só 2 na altura foram removidas, destas 60, e, sobretudo, há ainda algumas novas, como o amigo no início também apontou no Mondego. Também temos vários casos de novas barragens em construção, né? Podemos passar para a próxima, que assinala basicamente como esta estimativa de mais de 8.000 infraestruturas no país, não todas obsoletas, obviamente, muitas delas ainda em função, seja como for, é uma subestimativa, ou seja, a Bacia do Rio Douro, por exemplo, muito bem estudada pelo Movimento Rio Douro, colegas da UTAD, do CIBIO, etc., mesmo por ter muito mais dados detalhados, sabe-se que há mais de 1.200 barreiras nessa bacia. E o próprio grupo de trabalho que citei anteriormente, que é do Conselho Nacional de Água, apenas identificou na mesma bacia 100. Portanto, sabemos que estamos a falar de uma grande subestimativa. Podemos passar. Então, aqui introduzir um bocadinho o nosso próprio trabalho, de certa maneira pioneiro nessa área, como ONG do Ambiente em Portugal. Temos, efetivamente, recorrido muito ao recurso que, como disse bem a Camila, praticamente foi a primeira vez, né, que um fundo filantrópico privado disponibilizasse tanto dinheiro apenas, especificamente, para a remoção de barreiras fluviais na Europa.
e temos ganho 7 projetos. Também nos orgulha a co-organização do Seminário Internacional da Dam Removal Europe, que ocorreu em Lisboa 2 anos atrás. E podemos passar agora, vamos ver um bocadinho, no fundo, os 2 projetos mais avançados e mais interessantes que levaram mesmo a uma remoção de uma barreira. Esse foi o primeiro, foi de facto a primeira vez que uma ONG do ambiente removia uma barreira em Portugal, e trata-se de o açude obsoleto de Galaches, na Ribeira do Leite, no Algarve, na bacia do Rio Guadiana. É uma operação que beneficiou, então, tinha algumas espécies emblemáticas associadas. Uma delas, provavelmente a mais prioritária de todas, era o saramugo, essa espécie de peixinho aí embaixo à direita, que é a espécie não migratória de peixe mais ameaçada em Portugal, também endémica da bacia do Rio Guadiana. Podemos passar à próxima slide. E pode ser um vídeo, talvez. E se for... Eh, pois, não estou a Pois. conseguir. Uhum. Se calhar é só se passarmos à frente, porque eu não sei se vou conseguir É, realmente mas passar. assim sendo, é pena porque vamos perder todos os vídeos, imagino. Não será o Pois. único. E se tentamos então fazer com o meu portátil, compartilhar a tela, ver se não bloqueia. Podemos tentar. Lourenço, desculpa interromper. Sim, ou queres fazer Eu tenho a tua tu? apresentação no meu. Eu acho que consigo partilhar. Ou seja, Ok. posso ser eu a Eu aqui partilhar estava a partilhar através do Google porque eu não Sim, tenho programa de PowerPoint. E então, exato. Se calhar Olha, boa. então eu vou Sim. parar aqui a partilha e se calhar partilhas tu, Sim. João. E Obrigado. Lourenço, podes só partilhar o link da apresentação Sim, que eu assim vou, consigo. vou ver te enviar por WhatsApp então. Hum. Acho que eu tenho aqui. Sim. Agora saiu por e-mail, mas agora te enviar pelo WhatsApp. Tá, enviei agora. Enquanto a Maria João abre a apresentação, o que é que eu posso fazer? Se quiserem, eu vou adiantando as outras slides, assim não perdemos muitos minutos. Espera lá. Se calhar, Não, eu faço se isto num acharem pertinente, se instante. não esperamos um minutinho. Eu faço num instante, só um bocadinho. É? Ok. Isso é o que dá a trabalhar com portáteis obsoletos, como as barreiras. Exato. Bom, yeah, é isso mesmo. É um pequeno vídeo de depois 40 segundos ou assim, sobre essa emoção. E é preciso agora dar volume, Maria João, ao vídeo. Tens que ver aí, acho que é no microfone, tens as hipóteses de partilhar o som do vídeo. Tem essa setinha aí de lado. Já está? Na Não? partida, não. Eu, pelo menos, não estou a ouvir. Não está, não. Caramba. Quando clicas no microfone não aparece aí nada que diga Microphone, channel system, audio settings. Acho que é o audio. select a speaker. Por que não pode ser este? Pedimos desculpa aqui pelas questões técnicas. Speaker. Não está a dar. Não sei qual. Ou então no botão da partilha de ecrã. Aí eu acho que era mais aí. E agora? Já, Agora sim. Não? Deu? acho que sim. Ok. Acho que sim. Sim?
Não, eu não estou a ouvir. Não sei se é este. Também não. Sem Eu acho que era notificação. na seta de compartilhar, não? Que tinha uma opção para dizer compartilhar o áudio também. Hum, Mas quer dizer, parece-me que tem legendas, pelo menos em inglês. Portanto, a gente, se não conseguir o áudio, pelo menos vê as legendas. Exato. Sim, se não resolvemos, continuamos assim. Vou pôr então. Ok. Ma- Bom, eu vou comentar, porque senão assim é um bocado, é um bocado esquisito. Basicamente dizia que remove essa barreira, que é 37 metros de comprimento por pouco mais de 2 de altura, restaurando cerca de 8 quilómetros de continuidade fluvial do rio da Ribeira do Leite, beneficiando o Saramugo, como já disse, icônicos, mamíferos icônicos como o lince ibérico, a lontra, e pronto. E podemos passar a seguinte, Maria João. Esta foi a primeira de Calachas. Depois provavelmente tem uma imagem com... É mesmo a slide sucessiva. Desculpem. Hum, acho que não. Ok. Agora eu tenho que fazer. Que chatice. Sim. Este. Não, este. É este. Hum. Ok, perfeito. Pronto, então aqui vemos na linha tracejada onde estava o sul. Podíamos passar para a próxima. Pronto, esse é o outro projeto, por acaso, bem atual. É um projeto numa barreira muito mais pequena, no concelho de Santarém, na localidade de Perofilho, cuja remoção permitirá restaurar 2,5 km de ribeira e melhorar então o ecossistema fluvial para a biodiversidade local. Podemos passar para outra slide. Trata-se de um açude pequenino, 5 metros por 2. Aqui estávamos numa visita com os primeiros parceiros, a primeira visita ao local. Tem uma biodiversidade assim, significativa, em particular a boga portuguesa, que é criticamente ameaçada, um endemismo português, e é em guia como espécie migratória. Podemos passar à próxima. Entre as coisas que foram feitas, sim, eventualmente podes clicar já no vídeo. Ok, essa parte. Esse que era completamente secundário, parte, pronto, mas tudo bem. E vimos um exemplar de um indivíduo de boga portuguesa. Foi a primeira vez que foi feita a amostragem da fauna ítica aqui nesse local. Temos feito, obviamente, muitas reuniões com os parceiros e indo mais para frente. Temos pedido, portanto, o processo, né, um dos passos fundamentais é pedir autorização da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente. Depois temos desenvolvido o projeto de obra, o projeto de remoção, feito pela Princeton Hydro, que é uma empresa americana com muita experiência em remoções de barreiras nos Estados Unidos. Temos contratado a empresa Pramelides, do empreiteiro Dário Cardador, que tem muita experiência mesmo também no setor mesmo do ambiente e também do restauro fluvial. E estamos a preparar atividades de educação ambiental. E esse sábado passado, dia 21, vemos aqui na foto à direita, não sei se reconhecem, Maria João está meio de lado, mas enfim, nesse momento simbólico com a marreta que nós gostamos de... E este vídeo, Temos aqui sim se ouve então... O máximo. Remoção de canas invasoras, espécie Arunda Donax, e os bois da quinta logo a reaproveitar.
Pronto, o vídeo serve mesmo para isso, porque eu achei o máximo essa nature-based solution, essa solução baseada na natureza dos bois a agirem em tempo real. E passamos à próxima slide. E esse é o momento mais excitante de todos para nós que gostamos de remover barreiras fluviais. Esse barulhinho do martelo. E então, esse foi o início da remoção do açude. E podemos passar à próxima, porque era só mesmo para mostrar um bocadinho. Esse é o projeto de obra e essa é a parte que está mesmo em andamento, ou seja, hoje em dia a atividade, a obra de remoção deve estar quase acabada e na sexta-feira vai-se fazer a regularização das margens, porque aquilo é um talude bastante vertical, com plantação também de salgueiros, e aqui vemos essa técnica de engenharia naturalística que prevê aquilo que se chama muro vivo, ou muro de suporte vivo, com esta espécie de, não sei se o termo correto é pau, mas enfim, umas paliçadas de madeira tratada, entre as quais já se plantam estacarias de salgueiro, que depois crescerão na vertical e fortalecerão a estrutura toda. E no meio do leito do rio vamos colocar pedras para fortificar, uma vez que vamos retirar os muros laterais de cimento da antiga estrutura. Podemos passar. Aqui na direita há uma foto, pronto, de uma estrutura desse género que já foi feita numa obra parecida pelo nosso empreiteiro, num outro rio. Aqui, falar-vos de alguns outputs de comunicação que temos conseguido desenvolver sempre graças aos fundos do Open Rivers Program. O primeiro que desenvolvemos foi um policy brief sobre o restauro fluvial, muito focado também na remoção de barreiras fluviais. Não sei se é grande o suficiente ou não, mas podem depois ampliar em casa, porque sendo gravada, né, essa apresentação tem aí embaixo o QR Code, podem descarregar em português e um PDF livre no nosso site da ANP. Segunda, e também com o QR Code, é uma petição que lançamos para pedir um bocadinho mais de atenção e mesmo de fundos e de proatividade do governo para essa temática. E, no fundo, a temos associada a uma campanha publicitária desenvolvida em conjunto com a empresa de publicidade nossa, com esse produto chamado Fish Motel, um pouco para sensibilizar sobre o problema das barreiras impedirem a migração e, portanto, a reprodução de espécies migratórias de peixe. Temos desenvolvido esse livro pop-up, ou seja, com uma estrutura tridimensional, que ilustra muito bem visivelmente quais que são os impactos das barragens, das barreiras sobre os rios e os benefícios, então, da sua remoção. É um jogo de memória desenvolvido com espécies, digamos, mesmo típicas dos rios portugueses, entre nativas, principalmente, e algumas exóticas e invasoras. E então, aqui podíamos fazer um cópia-cola quase das slides da Camila, que não mudava muito, porque as barreiras realmente são, como disse bem a Camila, esse é um trabalho requer mesmo muita paciência. Porquê? Porque as barreiras principais, nós costumamos dizer, são as mentais, né? Remover barreiras mentais. Portanto, essa é a parte mais difícil. Há uma série de falsos mitos, entre os quais a crença que, ao reter água localmente, os açudes ajudam no combate à seca. Essa é uma das crenças principais. Também associado ao mundo da agricultura, a crença que qualquer água que vem levada, trazida pelos rios ao mar é desperdiçada. E, no fundo, o espelho d'água que é criado pela construção de um açude no rio cria essa falsa percepção de disponibilidade de água que até incentiva um consumo mais desenfreado. Portanto, podemos passar digamos, às potenciais soluções ou às prioridades, sim, na sucessiva. Certamente, né, aumentar, nós aqui temos alguns eventos simbólicos das nossas ações de engagement, de envolvimento dos stakeholders. Portanto, fazer mesmo mais ações de advocacy e de consciencialização da população. Como disse a Camila, também foi fundamental nos casos, ou está a ser fundamental nos casos deles na Espanha. E também apelamos a uma maior, como já disse, né, uma maior ação da parte do governo, prever no Orçamento de Estado fundos para a remoção de barreiras e, eventualmente, por que não, promulgar também, não é, e instituir uma lei nacional, como no caso da Espanha. E eu acho que é tudo, se não é. Sim, é isso. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Lourenço.
Então, agora abrimos aqui o espaço para as vossas sugestões, comentários. Também, naturalmente, o Lourenço e a Camila também, se quiserem também acrescentar coisas, comentar, estejam à vontade. Não sei se alguém quer começar. Se calhar eu começava, Força, Rui. se me deres licença, Gustavo, Claro, claro. com uma pergunta para a Camila. Eh, Camila, como vosotros seleccionam las presas para que son prioritarias para liberar los ríos? Que hace algún estudio previo de ecología, de migración de peces, cómo se procesa, eh, cómo vosotros seleccionan las presas que son más importantes en los ríos. Eh, ¿Cuál es, cómo se procesa esa selección? Sí, hola Rui, ¿qué tal? Tenía ganas de conocerte. Olá. Pues mira, en ambos casos ha sido trabajando perdón, mano a mano con las confederaciones. Entonces, en el caso de las presas, por ejemplo, del Tajo, en las que estamos trabajando en el río Tajuña, lo que hicimos primero fue establecer una relación con o sea, comunicarnos con la Confederación del Tajo y con Traxa, que es el brazo técnico de las confederaciones en España, que es una empresa pública también, pero es como la que ejecuta la parte técnica, ¿no? Bueno, y nos pusimos en contacto con ellos primero para consultar sobre el catálogo que ellos tenían, y en ese catálogo que ellos tienen un catálogo de más de 200 barreras en desuso en el caso del Tajo, y fue un trabajo con ellos de identificar cuál era la que era como, digamos, más sencilla desde el punto de vista administrativo derribar. O sea, que tiene que ver más con lo administrativo que con otros factores, ¿sabes? Porque al final, como hay tantos factores implicados y la parte administrativa puede hacer que no se ejecute el proyecto, al final hemos priorizado que ese tema esté más resuelto, o sea, que la presa tenga un dueño identificado, que la concesión esté extinta, obviamente. Por ejemplo, también hemos priorizado y también por una exigencia del Open Rivers, que la retirada de la barrera implique un mínimo de kilómetros a liberarse. En el caso del Open Rivers, por ejemplo, ellos te piden que como mínimo se liberen 10 kilómetros. Entonces, hay barreras que se podrían retirar, pero no se libera esa cantidad de kilómetros. Entonces, tenemos como esa prioridad también. En el caso del Ebro, otro factor interesante es que las barreras estén ubicadas en lugares que estén muy bien conservados y que valga la pena la retirada. Por ejemplo, las cabeceras de los ríos o bueno, la Red Natura 2000, ¿no? Que de alguna manera esa retirada sea fundamental y que ese territorio se pueda recuperar rápidamente, porque es increíble el potencial que tiene el territorio que está bien conservado para recuperarse frente al que no lo está, ¿no? Entonces también es una prioridad para el Open Rivers. Y en el caso del Ebro, también ha sido parecido, o sea, hemos trabajado mano a mano con la administración, con la Confederación del Ebro y con el gobierno de Navarra, pidiéndole consejo a ellos de cuáles son las barreras, digamos, más idóneas para demoler. Vale. Y vosotros establecen también contactos con las poblaciones locales, con los ayuntamientos, porque, por ejemplo, en Portugal se nota en los casos donde estoy envolvido que hay muchas veces una oposición más de los ayuntamientos que de la población. No sé si vosotros hacéis algún trabajo específico con la parte de las poblaciones o las entidades administrativas locales. Como somos muy nuevos en este tema, al principio desconocíamos esa parte, pero errando hemos aprendido que lo más importante es primero tomar contacto con el ayuntamiento local.
Entonces, en el primer proyecto, creo que ahí cometimos el error de digamos, no hacer, o sea, hicimos el trabajo social, pero no le dimos tanta importancia como requería. Y eso fue muy malo porque al final fue lo que se nos vino en contra. Y con ese aprendizaje para el segundo proyecto, para el del Tajo, sí que lo primero que hicimos fue tomar el contacto del alcalde, del concejal, y hacemos llamadas, preguntamos, o sea, tratamos de establecer una relación de confianza que la vamos construyendo poco a poco, porque la confianza es algo que es difícil de tejer, ¿no? Al final es como una red que ellos te tienen que conocer, que tú no puedes llegar ahí como un técnico a derribar Mm, una barrera, sino que hay que construir, pero para eso se requiere mucho tiempo. mm, Muchas llamadas por teléfono, ellos primero te cuentan su vida, uno tiene que escucharlos. O mm, sea, hay como toda una relación que se establece. Por ejemplo, en las barreras del Tajo, al ir allí nos dimos cuenta de que había un libro. O sea, hay un señor que es el dueño de uno de los molinos que ha escrito un libro de 300 páginas sobre ese molino. mm, O sea que es un tema muy delicado, como que yo creo que hasta el momento no sabíamos que era tanto y metiéndonos poco a poco en todas esas redes que se han tejido en torno a los molinos, a las barreras, lo histórico, toda esa parte más social que lamentablemente desde la parte técnica como que no se tomaba tan en cuenta, ahora nos hemos dado cuenta que es lo primero, lo más importante, la participación pública, lo más importante, y construir confianza. Para construir confianza hay que tener mucho tiempo, muchas sesiones, muchas llamadas por teléfono, visitas al lugar, tratar de explicar lo que uno va a hacer, escuchar al otro, validar la opinión del otro, porque es muy delicado. Cuando hay una identidad emocional con una infraestructura, es mm. muy difícil que quieran Claro, aceptar el derribo, ¿no? claro. Vale, gracias, Camila. Gracias a ti, Rui. Obrigado, Rui. Lourenço, tinhas levantado a mão, mas força. Sim, se acharem bem, porque não sei, não é? Se querem dar mais espaço, eu posso intervir no final, mas achei engraçado, interessante comentar sobre dois pontos da Camila, sempre para fazer esse paralelo com a Espanha, né? Bom, primeiro, uma coisa mais técnica, né? Que como a Camila e bem ressaltou essa parte dos 10 quilómetros, que é um pré-requisito, um requisito do Fundo ERP. Se houve algum atento escutador, né, da apresentação minha, pode ter reparado, por exemplo, que na remoção que estamos a fazer agora em Santarém, perto de Santarém, nós só estamos a liberar apenas 2,5 km, né? Então, pronto, pode surgir essa dúvida. Então, fazer esse paralelo, comparação com a Espanha, nós de facto, realmente, né, estamos a comparar dois países ao oposto, né? A Espanha muito avançada no tema da remoção das barreiras, remove imensas, e Portugal perdente nenhuma. Portanto, no nosso caso, foi mesmo fundamental nos focar nas tais barreiras, assim consideradas em inglês chamadas low-hanging fruits, ou seja, os casos mais simples, né, para se conseguir efetivamente ir em frente. Então, pronto, era só dar essa explicação, no caso alguém se pudesse ter perguntado sobre isso. E a outra coisa também, ao contrário, validar naquilo que temos em comum, né? Porque, como tinha dito há bocado, a resistência é mesmo muito parecida em ambos os países. E Camila, não é só por vocês serem novos no assunto, porque mesmo em casos em que nós tínhamos, por exemplo, nós temos escolhido casos de barreiras justamente por serem supostamente fáceis, porque tínhamos autorização, porque tínhamos o apoio do município local, dos donos, etc, etc. Ou seja, havia uma série de requisitos que nos deixavam sentir muito seguros e tranquilos no início, antes do projeto. Mas depois o que aconteceu foi que mesmo nestes casos onde tínhamos facilitações com estas parcerias locais, não foi de todo mesmo fácil. Pelo contrário, só faço um exemplo rápido. Com o município de Alcutim, lá na Ribeira de Odelete, tivemos que fazer uma reunião com o partido da oposição para ajudar o partido no executivo, no fundo, a sustentar a decisão deles, que foi apoiar-nos e, portanto, remover a barreira.
E isso foi uma coisa muito difícil. Enfim, há sempre realmente, né, as pessoas, como disseste bem, Camila, há sempre imensas razões sociais e mesmo às vezes a nível individuais. Por isso que também gostei uma outra parte que ressaltaste na tua apresentação, a importância de fazer às vezes, né, de construir alguma coisa associada ao projeto de remoção, porque muitas vezes as pessoas não entendem como é possível que uma obra que custou dinheiro, esforço, né, para construir alguma coisa, depois vêm pessoas para demoli-la. Portanto, eram estes os comentários que queria fazer. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Temos a Alice com a mão no ar e depois a Ana Geraldes. Ah, sou eu? Sim, sim, Alice, força. Ok. Tinha uma pergunta para a Camila, que é uma pergunta sobre quando há oposição das populações, como é que isso se processa? Quer dizer, é que unanimidade é um pouco difícil, não é? Portanto, há alguma. Está legislado que percentagem da população é que vale para impedir a remoção de uma barreira ou depende de cada sítio, enfim, como é que isso se processa? Porque eu percebi que vocês tinham autorização para remover, mas depois há casos em que, porque a população é contra, não se remove. Hum, Claro, Não mira, sei se conseguiste perceber a questão. mira, legalmente en España, la ley de aguas te dice que si esa barrera es de interés general, ¿vale? Uhum, Tú solamente uhum, necesitas la autorización de la autoridad del agua para removerla. Pero si esa barrera no es de interés general, tú necesitas también una licencia de obras. Y esa licencia de obras tú tienes que pedírsela al ayuntamiento, a la alcaldía. Y es ahí donde te pueden generar el problema. ¿Por qué? Porque la autoridad del agua, ellos como obligación de la ley, de la Estrategia Nacional de Ríos y todo, ellos tienen la obligación de velar por retirar esas barreras. Entonces a ellos les conviene que venga un tercero a resolver el problema. Pero ¿dónde te pueden poner problemas para no hacerlo? Es en lo local, es el ayuntamiento. Entonces, cuando hay oposición local, por ejemplo, de parte de la población, esa población, si es muy pequeña, por ejemplo, en el caso nuestro, la población son 30 personas, son 30 habitantes. Esos 30 habitantes presionan al alcalde y entre ellos se conocen porque son familia, el primo, el tío. Entonces, estás perdida, estás perdida. Entonces, ese alcalde lo que tiene es el poder para pedirte cosas, pedirte y empezar como un proceso eterno hasta que tú digas me rindo. Porque primero te pide una solicitud de esto, después que del otro, después que te dice que eso no está bien, que hay que adjuntar otra cosa. Entonces, nosotros estamos recién viviendo este proceso y creemos que vamos a lograrlo, que al final lo que hay que hacer es responder a la conclusión que hemos llegado. Hemos estado a punto de rendirnos con este tema y decir, bueno, chao, no hacemos la demolición, pero al final pensamos, en realidad es una cuestión de tiempo y de paciencia. uhum, Si a Open Rivers le interesa que la demolamos, a nosotros también. La única cuestión aquí es el tiempo. Si nosotros tenemos el tiempo para seguir respondiendo todas las pelotas que nos tiren, va a llegar un punto en que ya vamos a haber respondido todo y el ayuntamiento no le va a quedar otra, porque es legal. La ley te dice que si tú cumples con todo, puedes hacerlo. Tienes que hacer, es tu derecho a hacerlo. Entonces, nuestra posición es esa, seguir respondiendo a todo lo más impecable y riguroso posible hasta que finalmente nos den la licencia. uhum. Ok. Pero más que eso, es que es muy complicado, porque lo que iba a comentar también es que a veces la presa es, no sé si en Portugal se dice como un chivo expiatorio, Bode expiatório. y Dizemos es bode como la expiatório. presa, en este caso la presa no importa nada. Lo que importa es que ellos tienen un problema político y están cogiendo la presa como un argumento. Entonces es muy complicado porque la presa no importa, nadie va a la presa, ni siquiera la conocen, muchos nunca han ido, está súper lejos del pueblo, o sea, ni siquiera aparece en Wikiloc la ruta, nada.
pero es un argumento perfecto para presionar a los políticos de la zona. Entonces, hay veces en que la presa es la punta del iceberg, ¿no? Y hay muchísimo por debajo que hay como que ir desentrañando un poco las capas del problema hasta entender finalmente cuál es el problema, pero es muy complicado. Pero yo creo que vale la pena. O sea, sí, estoy segura que Obrigado, sí. obrigado, Camila. Obrigada. E também Ah, tinha uma pergunta para força, o força, Lourenço. Portanto, a força, pergunta Alice. para o Lourenço é que, como se sabe, está em estudo uma nova barragem na Ribeira da Foupana e portanto, houve este trabalho no açude de Galaches, bem sucedido. E, entretanto, ao mesmo tempo, estamos a assistir a todo um processo de estudo os agricultores estão a fazer imensa pressão para haver uma barragem na Foupana e não só, e também em São Brás de Alportel. A minha pergunta é como é que, em termos do governo, estas diversas políticas se entrelaçam e qual é que também é o papel da WWF digamos, na divulgação e na sensibilização aos políticos sobre esta matéria, não é? Eu vou tentar responder a essa pergunta, mas também convido desde já se a Maria João está aqui, é a coordenadora da água da ANP, também se juntar na resposta. Sim, nós além dessa operação de remoção do açude de Galaches, na Ribeira do Leite, tínhamos até um projeto que era o tal A2, como um dos que a Camila mencionou, ou seja, os tais estudos preparatórios. E nesses estudos preparatórios nós estávamos também com essa vontade de preparar as condições para outras remoções em ribeiras adjacentes. Portanto, há outras duas barreiras na Ribeira do Leite, pelo menos conhecidas e grandes, e depois há pelo menos uma ou três, agora já não lembro de cor, na Ribeira de Foupana. Pronto, e depois há umas quantas no Rio, na Ribeira de Vascão. Então estávamos um pouco a tentar estudar a situação para também levar algumas remoções nestas três ribeiras na mesma área. Tivemos que parar exatamente pelos motivos, ou seja, parar, quero dizer, não conseguimos chegar à frente com nenhuma remoção a mais. Porquê? Porque nesse caso, um bocado, né, o exemplo que eu estava a dar há um bocado, essa coisa de que tivemos que fazer um encontro com a oposição, tudo bem, ou seja, as resistências locais foram ganhas com paciência do nosso lado, com muitos encontros e também, no fundo, com a comunidade local, nesse caso mesmo da mini aldeia que estava onde está o açude que removemos, era mesmo, a Camila falou de 30 pessoas, a nossa era de entre 4 e 12. E, portanto, aí também não foi fácil. Lembro-me ainda a reunião, assim, não foi propriamente. Aí foi também, digo eu, pesou muito o peso político da Câmara. Naquele caso, o Executivo estava seguro dessa operação, quis fazê-la, só nos pediu apoio para lidar com a oposição, mas enfim, depois, no fundo, conseguiu quase, não digo impor, mas enfim, chegar a anunciar, digamos, essa remoção à comunidade local. E foi feita. Mas, logo a seguir, nos disseram explicitamente para esquecer, literalmente, de pensar sequer em propor novas remoções na zona. Porque tiveram um monte de problemas e quiseram lidar com eles no momento, naquele ano, mas que não estão, pelo menos não estavam, isto já estamos a falar de 2 anos atrás, prontos para lidar com mais pressões. Portanto, isso, Alice, como sabes perfeitamente e melhor quase do que todos nós, é mesmo muito difícil lidar com um contexto de árido como o Algarve, né, de siccidade secas, e como a Camila também mostrou, na Espanha não é diferente, né, há esses falsos mitos,
Eu próprio também mencionei esse falso mito de disponibilidade de água, de que as presas servem até para reter água localmente. Então, isso cria um assunto muito forte para que os políticos, né, e os populistas, né, se agarram a esta temática e usam para, não só para combater as remoções, como até, lá está, para construir novas, não é? E temos todos os problemas que temos com as novas barragens todas em Portugal e os trasvases até, pronto, aí nem vamos por aí fora. Agora, eu queria dar um outro exemplo antes de eventualmente me calar ou passar a palavra se a Maria João quiser adicionar alguma coisa, sobre o outro caso que realmente diz muito sobre o quanto estamos, lá está, mais atrasados em relação a essa temática no país e quanto também nunca podemos estar seguros de que um projeto que a priori pensamos que será mais fácil, na nossa experiência nunca será o caso, nunca será realmente fácil. Então, o primeiro projeto em absoluto que nós tínhamos ganho até financiamento para realizar em termos de remoção de barreiras era uma barreira, um açude obsoleto no Rio Sabor, em Trás-os-Montes. E o motivo pelo qual escolhemos essa barreira é que justamente por pertencer ao ICNF. E então pensamos, ora, agora estamos a fazer um trabalho ajudando e suportando o governo, se calhar será fácil, não é? Que neste caso consigamos autorização. Bom, dos 3 projetos sim, de remoção até agora, esse foi o único que não conseguimos autorização. Acreditem ou não, pronto, foi recusada. E os motivos atrás da recusa, digamos, da autorização, são exatamente os que mencionei há bocado e agora. É sempre a mesma coisa. Acham que é útil para manter água, etc, etc. E a resistência também da comunidade de pescadores locais, etc. Agora, nós somos muito teimosos, então fizemos um novo pedido, no fundo argumentando, né, explicando que pá, as coisas estão a evoluir, Portugal está a partir pedras, estão a fazer remoções e que, portanto, enfim, tecnicamente, né, argumentando, explicando do porquê que, na verdade, será importante remover essa barreira, etc. E agora estamos à espera da resposta do ICNF para ver se muda a ideia, mas isso, né, para dizer o quão difícil às vezes pode ser. Obrigado, Lorenzo. Ana Geraldo, tinha levantado a mão. Eu levantei a mão para comentar um pouco e também eu acho que o Lourenço e a Camila já responderam, que era que argumentos é que eles usam perante os políticos para quebrar estes mitos. Que estes mitos as pessoas acreditam porque o problema é que a maior parte das populações não sabem como é que um rio funciona. Vocês têm algum projeto para explicar porque é que é importante retirar estas barreiras? O que é que as populações e o que é que os próprios políticos podem ganhar com isso? Porque eu acho que se convencer que eles ganham alguma coisa, não sei se ganham em termos de votos ou não, mas o que é que eles ganham com isso? O que é que se pode ganhar com a remoção do açude? E como é que vocês argumentam o funcionamento dos rios, que é importante um rio não ter barreiras para funcionar bem e para prestar os serviços de ecossistema que os serviços que um rio fornece? É a questão que eu ponho. Não sei se Camila, é clara. para mí Eh, esa clara. ¿Quieres responder tú antes o como prefieres? lo último que dijiste es que ganan los políticos con eso, ¿verdad? Que ganan, Exatamente. O que claro, é que que eles ganan. ganham? Como é que vocês argumentam? O que é que eles ganham com a remoção do açude? Porque se vocês conseguirem demonstrar, vocês podem ganhar alguma coisa com a remoção deste açude, se calhar têm o problema resolvido. Me Claro. entendes? O sea, lo que ganan son votos, ¿no? Votos. Al final ellos quieren ganar las elecciones y les da igual, algunos son muy así perversos y les da igual mentir con tal de tener votos de la población. Entonces es complicado. Y por otro Não, lado, desculpa, mas vocês argumentarem, terem um argumento, dizer assim, tu ganhas isto se a presa for removida.
o pueblo ganha e tu também ganhas porque tens o prestígio, ¿me entiendes? O que é Sí, que vocês dizem aos políticos, no fundo, para os convencer? sí, no sé si entendí también, pero yo creo que ellos piensan que, algunas poblaciones piensan que pierden removiendo esa barrera. ¿Sabes por qué? Porque una persona que vive en un pueblo donde hay una barrera que tiene 500 años o 100 años, no solamente su generación ha vivido viendo el río de esa forma, sino que 5, 6, 7 generaciones han vivido un río ya modificado. Entonces, para ellos como que la naturaleza de ese río es así. Entonces, Uhum, cuando quitas la barrera, a ellos les resulta muy agresivo. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas una barrera, lo primero que pasa es que la lámina de agua baja, ¿no? Lo segundo uhum, que pasa es que los árboles empiezan a caer. ¿Por qué? Porque la lámina de agua baja, los árboles ya no tienen el agua que necesitaban, pero eso es un proceso normal que pasa siempre, es como una cirugía al corazón, ¿no? Te abren el pecho, te cogen el corazón, te lo hacen, y obviamente uno después queda fatal, pero pasan 2 meses, 3 meses y estás mejor, puedes vivir mejor, ¿no? Pero claro, ese proceso, el postoperatorio, es tan feo que de verdad la gente queda traumada. Y a nosotros la gente local nos ha dicho, no nos gusta cómo está el río ahora, preferíamos antes. Era mucho más bonito antes, porque era la lámina de agua, los árboles eran más bonitos. Entonces, no sé cómo responder a esa pregunta, porque en verdad también encuentro válida su opinión, pero es una opinión demasiado subjetiva. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, no, también me lo pregunto a mí misma, porque yo escucho lo que me dicen y yo digo, tiene razón. En realidad puede que sea bonito, no sé, a mí no me parece bonito, pero si a él le parece bonito, pues no sé quién tiene ¿no? Y además ellos te dicen, pero si esto lleva aquí 5 siglos, ¿qué más da? Y también dices, hostia, sí, igual es verdad, ¿no? Lleva 5 siglos aquí, ¿cómo hacemos, no? ¿Por qué, cómo le convences de que ahora va a ser mejor? Y más encima tienes a los políticos diciendo que el agua de los ríos se pierden en el mar y ese tipo de discursos que hacen como que aumentan que al final validen esa posición, que las presas son bonitas y que los ríos tienen que estar acumulando agua porque si no se pierden. Entonces es un problema complejo y me encantaría saber cómo lo podemos resolver, pero aquí si hay sugerencias o cosas que podamos hacer, yo creo que hay que unirse de alguna forma, a crear una comunidad enorme de personas a favor y que sean como spokes, ¿cómo se dice? Personas que pasan la palabra, pero muchas, no solamente los técnicos, sino que todo el mundo como que, es que hay una palabra en inglés, spokesperson, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, uhum. no sé, pero es como pasar la palabra, Sim, sim, ¿sabes? Primero construir, entendo. sí. Y bueno, no sé, un minuto para explicar que antes el Open Rivers tenía una categoría que era la categoría de comunicación y nosotros habíamos aplicado un proyecto carísimo porque la comunicación es súper cara, en que nuestra idea era de verdad un proyecto de 2 años en que hacíamos todo un recorrido por la península ibérica, íbamos viendo quiénes estaban a favor, quiénes en contra. La idea era construir esta comunidad a favor, empezar a lanzar mensajes, encontrar a las personas que iban a ser nuestros portavoces, esa era la palabra, portavoces, y desde ahí construir una campaña proactiva y reactiva. Y ahí como tratar de contagiar a todo el mundo con este mensaje positivo y a favor. Pero, no sé, al final esa categoría no la siguieron financiando porque no les pareció que estadísticamente no era buena porque ellos tienen muy poco tiempo, hasta el año 2027, y lo que les interesa es demoler barreras. Como que no sé si, o sea, entienden el problema, pero no le calzan los tiempos para financiar la parte de comunicación. Pero bueno, no sé, es que es muy interesante y yo creo que habría que hacer unos workshops para profundizar y tratar de encontrar una solución entre todos. Pois é que a Exatamente, comunicação é importante para derrubar os mitos. Sí, exatamente. É a fundamental. educação, não é? A O, educação. temos a Ana que levantou a mão. Sim, é uma pergunta
sobre quando se fala da remoção de barreiras obsoletas. Esta definição do que é obsoleto há critérios que estabelecem o que é obsoleto, quem é que define o que é uma barreira obsoleta? Era essa a minha questão. Se é uma coisa que vem mais das entidades ou se faz um levantamento para ver quais é que são obsoletas. Portanto, como é que é definido que uma barreira é obsoleta e há um mapeamento de barreiras obsoletas? Como é que isso funciona? A questão da definição de quais das barreiras são obsoletas. Era essa a minha questão. Vale, ¿lo respondo yo, Lorenzo? ¿Quieres tú? Puedes empezar. O sea, por ejemplo, a ver, cuando una persona quiere explotar, quiere tener o sea, instala una barrera en un río, tiene que pedir un permiso, ¿no? Y esa barrera tiene un fin, por ejemplo, puede ser para regadío, para hidroeléctrica, para, no sé, hay diferentes usos para molinos, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Hay diferentes usos relacionados a esa lámina de agua que se crea y a la fuerza del agua que posteriormente va a dar uso a las distintas cuestiones. Entonces, cuando esa persona, ese concesionario pide esa concesión para explotar ese río, lo que le da la administración es un plazo. Entonces le dice, tú tienes máximo, por ejemplo, 50 o 100 años o 20 años para hacer tu explotación y después tienes que dejar el río igual a como lo encontraste, ¿no? Esa es la ley, esa es la petición. Entonces, la barrera está obsoleta cuando ya esa explotación se termina, esa concesión se acaba, se extingue y por lo tanto la administración le pide a ese propietario o sea, le exige que derribe esa barrera. Entonces esa barrera ya pierde su utilidad cuando la ley, o sea, cuando lo pactado, ¿no? Entre la administración y el propietario, cuando se acaba esa concesión. Y ahí ya se considera que la barrera está en desuso, que está obsoleta. El tema es que hay muchas porque no ha habido la capacidad de fiscalizar la cantidad de propietarios que no derriban las barreras al final del uso de la concesión. No sé si, Lorenzo, tú quieres como añadir algo. Añadir, agora está a falar bem em espanhol. Acrescentar que pá, uma das coisas mais difíceis por nós que estamos no campo a trabalhar nestes projetos também é a própria identificação dos proprietários, né? Portanto, recolher informações sobre de quem é essa barreira, quando foi construída, porquê, é muito difícil. Não é só obter a autorização que é o passo mais importante de todos e o final. E, portanto, muitas vezes faltam mesmo essas informações. Daí, às vezes, já aconteceu várias vezes, eu já assisti a vários casos de barreiras supostamente obsoletas, mas que depois vais a descobrir não eram propriamente obsoletas, porque ainda estavam a ser utilizadas, talvez não pelo uso original, mas ainda estavam a ser utilizadas. Pronto, portanto, também é uma das coisas que a nível, digamos, mais técnico / político, mesmo em termos de comunidade europeia, não é? Houve um pouco essa confusão sobre o termo, né? Porque logo uma definição implica, lá está, neste caso, ação para remoção ou não, segundo se é ou não obsoleta. Eu sempre fui um bocado também contrário ao foco exclusivo na palavra obsoleta, porque é verdade, nós focamos muito nas obsoletas, simplesmente porque é mais fácil, não é? Mas é muito fixe ter na cabeça algum dia, né, que mesmo países como Portugal possam chegar a remover barreiras que, na verdade, estejam em função. Eu quando vinha saber do movimento Dam Removal,
tinha 10, 11 anos e era uma coisa que existia super pioneira nos Estados Unidos e parecia uma loucura, né? Completamente utopístico na Itália, que é o meu país. Hoje em dia, entretanto, né, estamos a remover barreiras em Portugal, Espanha, Itália, etc. Por exemplo, Finlândia e outros países mais avançados também já removeram barragens, nem sequer pequenos açudes, barragens em função, no caso, por exemplo, de produção de energia hidroelétrica. Portanto, pronto, quem sabe será possível, né, algum dia também Portugal ir por barreiras não obsoletas. Isso pela definição. Mas é isso, em Portugal também ainda há alguma confusão. Eu lembro-me que uma das conclusões do relatório do grupo de trabalho das barreiras obsoletas do governo, do CNA, Conselho Nacional da Água, uma das conclusões, digamos assim, era também a escassez de informação, no fundo, e o vazio legal também, em termos legais, nessa temática no país. Agora, eu queria também comentar outra coisa que, na verdade, estava a escrever no chat, mas então é mais rápido assim. Concordo totalmente, Camila, é uma muito pena que o ORP tenha pagado a Type-C Grant. Nós também tínhamos um projeto pronto que não conseguimos entregar numa candidatura e depois nunca mais houve essa abertura. É mesmo pena porque, como foi dito bem até agora, não é, há atividades de sensibilização e comunicação para a população entender os benefícios destas operações é mesmo talvez a prioridade número um, não é? E em vários, se não em todos os países. Portanto, é uma pena que não haja este fundo, mas, e como bem disseste, com colaborações, né, podemos chegar a fazer, enfim, um bocadinho mais, né, e termos mais ação e mais resultado no terreno. Por exemplo, uma frustração um pouco que partilhei com a Maria João, que sinto no nosso trabalho é temos uma presença muito pontual, né? Demasiado pontual no território. Então, é difícil lá está estabelecer aquela ligação de confiança, né? E que é uma presença mais regular e forte no território poderia permitir. Pronto, e dizer por último que nós temos esses produtos de comunicação que temos desenvolvido, que no pequeno, né, à escala pequena e nas iniciativas, durante as iniciativas que temos, têm sido, tem tido algum sucesso mesmo, têm sido considerados úteis, nomeadamente o tal livro pop-up, porque mostra, né, visivamente às pessoas o que é que acontece fisicamente no rio quando se constrói uma barreira e quando se remove. E também um policy brief, etc. Portanto, temos algumas ferramentas, mas a ideia é apostar sempre mais na parte da comunicação e, portanto, encontrar fontes alternativas de financiamento para isso. Obrigado, Lorenzo. Só também avisar que nós só temos a sala disponível até às 11, já são 10h52, portanto, cá temos que começar a pensar em fechar e não esquecendo que em Espanha é uma hora mais, portanto, para a Camila ainda é mais tarde do que cá. Portanto, não sei se alguém quer fazer uma pergunta final, algum comentário final, antes de podermos despedir-nos por hoje. Então, Camila ou Lorenzo? Força. Quem é que está a falar? Rui? Eu só queria fazer um comentário final. Era para, enfim, para alertar que em algumas situações algumas barreiras têm um interesse histórico, ou então são barreiras que são relativamente permeáveis, e que até têm, enfim, não têm propriamente um impacto negativo. Isto é, nem todas as barreiras transversais são negativas. Aliás, algumas delas, e eu vi isso no Paiva, são barreiras feitas há 200, 300, 400 anos. Aliás, os primeiros a fazerem barragens na Península Ibérica foram os romanos. Portanto, há de facto, enfim, é preciso ter um certo cuidado e não encarar todas as barreiras com aspecto negativo. De qualquer modo, eu tenho notado, por exemplo, que pequenas barragens têm até um efeito positivo nas lontras, porque conduzem a maior população de peixes, algumas vezes espécies exóticas, até inclusive lagostim americano, mas isso acaba por fornecer mais alimento aos próprios peixes. Portanto, ali o Lourenço mostrou um bocado as questões
das lontras, mas, enfim, alguns açudes têm notado que têm um efeito positivo nas lontras. Portanto, enfim, não quero com isso estar a ser negativo em relação à remoção das barreiras, muito pelo contrário, apenas para, enfim, ter em conta que muitas vezes não só as populações reagem em termos negativos, porque estão habituadas realmente aos açudes, às barragens, e que é necessário, de facto, fazer uma avaliação prévia, pelo menos da permeabilidade das barreiras. Aliás, nós temos em Portugal um índice também de permeabilidade das barreiras, e que isso é importante porque há barreiras que, de facto, são relativamente permeáveis e até criam habitats, quando feitas enfim, de pedras, de blocos, até criam um habitat para algumas espécies, para invertebrados, etc. Mas, de qualquer modo, dar os parabéns ao Lourenço e à Camila, porque gostei imenso das apresentações deles e das questões a que responderam. Obrigado, Rui. Camila, não sei si quieres decir algo para cerrar. Lorenzo Sí, también no. yo me Sí. gustaría dejarlos con la idea, bueno, primero muchísimas gracias por la escucha y por las preguntas y por el debate, que me parece interesantísimo y también estoy de acuerdo con lo último que dice Rui. Hay algunas barreras que son, por ejemplo, la imagen de una ciudad, ¿no? Y es muy difícil remover, o sea, prácticamente imposible remover una barrera que es parte de la imagen de la ciudad o del pueblo. Hay barreras que forman parte del álbum familiar de las bodas, de los matrimonios de los hijos, de todas las generaciones, donde se han sacado la foto con la lámina de agua y con la barrera. Entonces, es un tema muy, muy interesante, apasionante, la verdad, con muchas aristas. Así que muchas gracias, Mob Río Douro, por invitarme. Y quería también como volver a recalcar la idea de una colaboración transfronteriza para remover barreras aprovechando la oportunidad de Open Rivers, que abre el 29 de octubre y cierra el 29 de noviembre. Así que igual podemos conversar para una posible colaboración España-Portugal, si les parece. Parece-me ótimo. Lorenzo, não sei se queres dizer alguma coisa. Eu gostaria de dizer, como faltam 2 minutos, não vou fazer uma piada para já, enfim, não é fácil, já tinha dito antes, portanto, Camila, força aí com esse entusiasmo pelos rios e juntando as duas nações. Rui, vou-te puxar as orelhas para. Não, agora falando a sério, mas na brincadeira, pá, percebo perfeitamente o que tu dizes e como especialista que dedicou 20 anos da sua vida a estudar e pronto, atrás dessa paixão específica para as lontras, eu não posso que confirmar, né, aquilo que disseste, ou seja, às vezes, efetivamente, né, os açudes e as barragens, simplesmente por manter água localmente em rios mediterrâneos, onde muitas vezes secam, né, os leitos dos rios, pronto, as lontras encontram lá comida e, portanto, agradecem. Agora, eu próprio ainda não tenho, provavelmente, os dados mais exaustivos mesmo sobre a utilização de barragens e açudes pelas lontras no geral, mesmo a nível europeu. E não os publiquei ainda por vários motivos, mas eu costumo brincar a dizer que felizmente não publiquei esse artigo porque o dia que eu publicar, logo todos os políticos vão utilizar a conclusão e dizer, ei, então afinal as barragens são boas para as lontras. Pronto, isso, portanto, o puxar as orelhas era uma brincadeira para dizer que sei que aqui estamos num público técnico, então toda a gente percebe, mas eu acho perigoso às vezes, né? Afirmar, ou seja, sim, as lontras beneficiam, mas não podemos esquecer que temos rios que são afetados por outras ações humanas e no fundo que as lontras também utilizam muitas espécies invasoras que são proporcionadas mais pelas barragens, também porque lhe faltam, se calhar, as espécies nativas. Pronto, é sempre importante dar essa outra lado da história, porque senão realmente, sério, o meu medo é que aqui alguém depois traz a conclusão em casa, então afinal as barragens e os açudes são bons para as lontras. Era só isso, obrigado a todos mais uma vez, foi um prazer.
muito obrigado da nossa parte, Camila e Lorenzo, e acho que isto não vai fechar assim de repente.